A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Oi, 7. Glórias a Deus. Amém. Aleluias. Hã? Tem que pegar aí na geladeira. Glória a Deus. Pessoal, vou passar um recado antes de entrar na palavra aqui. Que meu irmão tinha falado, né, mais cedo, que ele não vai ficar entrando muito, ele já tinha avisado, né? Por causa de umas pessoas aí que andam copiando as coisas que ele tá postando, pessoal da mídia, pessoal que persegue, pessoal, né, que tenta abafar, né, as pessoas que são homens e mulheres de Deus, né, pessoas que são servos, que são filhos, que estão ali à frente da obra na posição a qual Deus, né, chamou essas pessoas, amém? Então, por isso que ele tá dando assim uma sumida das lives. Ele fala, né, quando Deus quer usar ele para passar uma palavra, ele vai fazer um vídeo, mas ele não vai ficar muito presente nas lives, amém? E é só o recado mesmo em questão a isso, porque que nem os fariseus faziam, né? A paz do Senhor Jesus, irmão Carlos César. Até porque, irmãos, o que acontece em questão a isso? Os fariseus faziam o que com Jesus? Tudo que Jesus fazia, eles queriam aparecer na frente de Jesus, queriam ser melhor do que Jesus, né? Mesmo que Jesus fosse 100% Deus, 100% homem, ele também estava ali, né? Mostrando no corpo, na vida dele, né? Como homem, que é possível você viver para Deus uma vida em santidade, certo? Então, para poupar, né, que as pessoas venham a blasfemar contra o Espírito Santo e várias outras coisas que podem acontecer, então ele está se ausentando somente um pouco, mas em breve, quando Deus achar aprazível que ele volte, ele vai voltar para o Senhor Jesus, né, os irmãos que estão já aqui com a gente, o irmão Carlos César. Daqui a pouco os outros irmãos também chegam. Então era para passar. Tem mais alguma coisa? Sobre o negócio lá de tentar achar o... E o que acontece? Quando as pessoas elas rastreiam o ID, né, invadem contas, tem pessoas fazendo isso com as redes sociais do meu irmão em questão, a identidade, o ID do celular, né, o número de série. Então ele vai acabar, né, vendo como que... Tira ele daí. Como que ele pode ver para tentar achar quem são as pessoas que estão tentando fazer esses hackers, essas coisas aí também. Então ele está resolvendo umas coisas, né, pessoais dele, que são essas. Pediu para que eu pudesse avisar, por isso que ele não anda aparecendo muito. Ele pode dar uma palavra e tudo, mas não vai se fazer tão presente quanto nos outros vídeos, né? Mas quando Deus pedir para que ele possa passar uma palavra, quando geralmente Deus sempre dá uma palavra, ele sempre está buscando, está em consagração. Só que aí ele está cuidando da obra também, né? Porque isso é patrimônio desse ministério, né? As pessoas estão tentando hackear, derrubar, fazer com que a gente perca as contas, né? E para que possam sumir, né? Com essa questão do ministério. A paz do Senhor Jesus, irmão Luiz Felipe. Eles querem para querer que eu, né? Você entendeu? Aquele negócio que E a última coisa é que o que essas pessoas querem? Querem que ele se adapte a um evangelho mundano, né? Fazendo parceria ou fazendo aliança com outros ministérios, né? Que é aquelas pessoas que ficam querendo pressionar, querendo isso, querendo aquilo, se a pessoa não se disponibiliza, o que eles fazem? Eles vêm e tentam manipular e não conseguem, então eles vão lá
e tentam fazer a força, né? Mas amém. Agora, a paz, Senhor Jesus, irmão Edson. Já hackearam uma coisa ou outra, né? Sim, mas só que por isso que eu tô falando que você tá correndo atrás daquilo que é patrimônio do ministério. Ah, sim. E agora eu vou entrar na palavra. Perfeito. Romanos 1. Falar de um assunto que, querendo ou não, é polêmico, mas para mim já é natural, né? Falar disso. Mas pro pessoal que não gosta, é polêmico. Eu vou começar aqui pelo versículo 24 de Romanos 1. Amém? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Tá falando aqui do lesbianismo, tá? E semelhantemente também os varões, que são os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Amém? Continuar aqui. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Está confirmando o que foi está confirmando o que Pai, foi Senhor Jesus, irmão Mateus. falado para anunciar, né? Então, só que eles ficaram loucos, né? Também, né? É. Esse povo ficou louco. Fazer o quê, né? Eles só que é sábio, mas ficaram loucos. Então, glória a Deus. É que hoje, irmãos, eu não sabia ao certo qual seria a palavra que viria para trazer, mas depois que o irmão me marcou um negócio do LGBT, né? Veio para eu poder falar um pouco sobre isso. E não somente, né, sobre essa questão, mas a gente falar um pouco de coisas que trazem, né, essas coisas para nossa vida, porque além de ser maldição, né, também é brecha dos pais, na criação dos filhos e muitas outras coisas. E no final fala assim, quem participa com consente, E concorda, né? tá levando o pecado das pessoas. Eu acabei de ler. Eu li até o 30, do 24 ao 30, se não me engano. 30, 31, 32, não lembro. É uma maldição do inferno, filho. É uma maldição do inferno mesmo. E se a pessoa falar que Deus aceita esse amor, o amor gay, o amor lésbico, o amor LGBT, é mentira, né? Essas igrejas a gente pode falar, inclusivas aí, misericórdia. a gente Pode pode falar disso porque a gente pode falar disso porque a gente saiu dessa vida. A gente sabe que como é horrível, é uma coisa que vem do inferno mesmo, sabe, para aprender as pessoas. E tem cristão que aceita essas coisas. Eu fico admirado, eu fico horrorizado. Cristão falso, né? Porque Passar a misericórdia. mão na cabeça. Que tem um rapaz que às vezes comenta as coisas do Mateus, ele tem foto lá com igreja, não sei o quê, mas ele acha normal a pessoa viver na vida gay, né? Na vida homossexual, sendo que acabei de ler
o que a Bíblia fala. Eu vou ler outra passagem. Eu li uma no Novo Testamento, agora eu vou Tem ler várias aqui em passagens. Levíticos. Tem várias passagens. Agora eu vou ler em Levítico 18. Em Romanos 1 também fala sobre, tanto sobre os dois lados, né? Uhum, fala de mulher e de homem em E Romanos, né? também sobre negócio de incesto. Sim. É aí, uniões abomináveis. Olha o que vai falar o texto. Uniões abomináveis. Olha o É. título do texto, gente. Deus lhe abomina. Deuteronômio? É Levíticos Levítico 20? 18, Ah, 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Ou seja, Vai ter que cumprir no novo. ou seja, Estevão, sai daí. Ou seja, o que que acontece, o que leva a pessoa, né? Ah, eu nasci assim. Mateus, eu vou fazer uma pergunta para você. Você nasceu assim? Jamais. Eu também não nasci assim. Deus me fez mulher, né? A Bíblia fala que o que é para ter atração um pelo outro, segundo a vontade de Deus, quando é Deus que une, né? As pessoas têm que ser segundo a vontade de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Carlos, de Jaboticabal. Então, o que que acontece? É Deus que une. Entendeu? Então, como que a pessoa fala, né? A Bíblia mesmo fala já em Gênesis, que Deus ele criou o homem e a mulher. Então, se é para a pessoa se unir com alguém para viver, né, um relacionamento, uma vida cônjuge, essa pessoa ela vai se unir somente se for com um homem e uma mulher, a mulher e um homem. Não tem esse negócio de mulher com mulher e homem com homem. A Bíblia é clara. Não adianta a pessoa querer ficar falando que, ai, mas as igrejas inclusivas foi levantada pelo diabo, não foi levantada por Deus, porque onde que Deus vai colocar um pastor que faz sexo anal com outro homem lá na frente da igreja para pregar? Não tem. Onde está escrito isso na Bíblia? Eu vou dar um exemplo agora, mas misericórdia, né? Onde a gente vê Pedro vivendo com outro homem, em questão de homoafetividade, a gente não vai ver, Verdade. né? Misericórdia. Paz do Senhor Tu Jesus, és Guinan Pedro. Fernandes, Goiânia. Misericórdia. Falou, tu és Tu és Pedro. Pedro. Fala que eu vou fazer você pescador de homens em questão de almas. Gente, eu já ouvi pessoas falar que Jesus e Judas Tu és Pedro, pedra de era ficarei. casal. Minha A paz, Senhor igreja, Jesus, né? irmão Fala que Davi. ficarei minha igreja sobre. Sim, Sobre esta pedra Fala, Jéssica. edificarei a minha Sobre a igreja. pedra ficarei minha igreja. Então, Né? o que que acontece? Eu já ouvi pessoas falar que Jesus e Judas era casal. Porque diz, ai, que Judas Tá traiu Jesus repreendido. com um beijo. O beijo que fala ali na Bíblia, pessoal, é o ósculo santo, é um beijo aqui, ó. Não chega nem a ser aqui, ó, é aqui, ó. Judeus fazem muito isso. Ó, entendeu? Tem pessoas de igreja que fazem, mas respeitam o outro. Homem com homem ou com mulher. Aí depois Mas a respeito, não tem quer casal, malícia. quer casal. Aí dá a mão, né? Porque é o certo, né? Então, outro casal. Então, o que que acontece, pessoal? Já ouvi falar, Casar. pessoas, uma vez eu fui evangelizar numa boate e teve um rapaz homossexual que falou: "Ah, é para mim essa mensagem eu acho que era João 12 ou era João 4. Deixa eu olhar aqui a mensagem que eu dei para ele. Eu vou falar aqui porque eu lembro que é João, mas eu não lembro qual dos João que era, se era João 4:12. Deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar. Não é esse não. Senhor Jesus, irmão. Deixa eu ver qual que é aqui. Irmãos da live que acompanhem essa campanha maravilhosa. Amém? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é o 8, né, que fala. Oh, Matias! Ô, irmão, tô falando com você. Vigia, fala pra ele que não gosta dessas coisas, não. O que, irmão? Matias? Matias foi. Gosto não. Hã? Não gosto desse Matias, negócio, não. Matias foi discípulo de Jesus. Oh, Matias. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Eu entreguei essa mensagem para ele que eu vou ler agora, é de João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Aí ele falou, é pra mim isso. Aí na hora que ele leu, acho que ele deve ter lido Trevas, acho que ele deve ter se tocado, né? Ele falou assim, mas por que que você entrega a mensagem pra pessoa deixar de ser gay? Ele perguntou na lata, irmão. Eu falei, eu ia falar o quê pra ele? Hã? Aí eu falei, Aí ele começou a falar, mas eu não quero deixar de ser gay. E que não sei o quê. Aí começou a falar um monte de coisa, começou a gritar, sabe? Aí tinha um rapaz que eu conheço, né? Que eu já andei com ele, já tive muita amizade com ele. Quis bater nele. Eu falei que não era assim. Ele falou, cadê aquela bicha gorda? Você chamou o rapaz de bicha gorda. Ai, aquela bicha velha, aquela bicha gorda. Esses palavreados de viado que a gente sabe como que é. E aí. Ele começou a falar mal de mim pra todo mundo que tava ali no lugar. Só que ainda bem que nem o amigo dele deu crédito pra ele, né? Porque provavelmente o amigo dele, se eu não me engano, era desviado da palavra de Deus. Eu fui evangelizar nesse prostíbulo. Aí o que que aconteceu? Né? Entreguei pra ele a palavra e tal, e ele começou a falar que Jonas e Davi tinham um caso, que eles eram namorados. Ai, você Tá viu que repreendido. Jonas e Davi, eles eram namorados, Nome eram de Jesus. amantes. Porque eu falei, gente, eu falei, Bendito em nome de misericórdia, tá repreendido Jesus. mesmo em nome de Jesus. Eu falei, onde você viu isso? Aí ele pegou e falou assim, ai, porque fala. Ele não soube nem explicar onde ele viu, porque as pessoas falam. E eles só passam pra Tem frente. gente jogando seta na minha. Entendeu? Tem gente jogando seta na minha. Tem gente jogando Agora seta deixa eu na ler minha aqui boca. Coríntios. Não adianta nada. Vou estar em Coríntios. Vigiem. Coríntios 6. Que vai falar também. Algumas Bíblias falam afeminado, outras Bíblias falam homossexuais, né? Então vamos lá. Versículo 9. Aqui não vai dar característica somente. Não vai dar característica somente das pessoas homossexuais, vai dar todas as outras características também que Deus, né? Ele fala que barram a pessoa de ir para o céu. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele está perguntando para a pessoa aqui no versículo 9. Ou seja, os injustos não é só aquela pessoa Um exemplo. que ela falta com a honestidade. A primeira coisa que fala Entendeu? em 1 Coríntios 14, 20, ele fala assim que as pessoas têm que ser adultos no entendimento, tem que ser adulto no entendimento, né? E como fala? E menino na malícia. O que ele tá falando? Ele tá falando assim, que tudo tem as coisas de Deus, a pessoa tem que ser adulto no entendimento e tem que levar a sério, mas quando tiver alguma brincadeira ou outra, você tem que ser com malícia que nem uma criança pura, né? Faz. Que a criança, ela brinca, se acontece alguma coisa, A ela, criança não tem aquela malícia você ruim, né? entendeu? De fazer algo contra outra pessoa, você entendeu? Aí então ele vai começar a descrever as questões injustas, né? Que não vão herdar o reino dos céus. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, ou seja, que também são homossexuais. Aí ele vai falar nem os sodomitas, que também têm a característica Porque a homossexual. malícia desse povo que tem nesse negócio sexual é depravado, né? Tira mal na cabeça dele, nas mangueiras de Deus. Coisa horrível, coisa do inferno. Pegar a mão de Deus. E a Bíblia diz assim que a pessoa tem que ser pura, né? Que ele já fala no versículo 11, que fala assim, você resgate, não sei se fala resgatei, em sangue de Jesus, né? Em santificação para Deus. Então, puro, né? Nem os Mas acho que é uns... sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele vai falar que é o que alguns têm sido, ou seja, alguns têm sido, a pessoa está nessa condição. Aí ele fala, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, se a pessoa ela está nessa condição e Jesus entra na vida dela, não tem essa da pessoa continuar sentindo desejo homoafetivo ainda. E em Coríntios tinha essas Tá práticas. falando santidade. Entendeu? Ela vai entrar em santidade e pureza. Ela não vai sentir atração por Não vai ter do isso. mundo e por outras pessoas do mesmo A sexo. pessoa que mata a carne que nem eu. Teve um rapaz, que aquele rapaz é da igreja, né, irmão? Aquele tal de Ian lá. Ele é gay. Mas ele é da igreja, não é?
Deve ser daquele inclusivo Eu do vi lá inferno. no Facebook dele alguma coisa, umas fotos dele como fazendo um teatro com Bíblia na mão, uma coisa assim, mas enfim. Ele é gay, eu vi lá ele comentando e tal, querendo provocar, falando que aquele travesti que se intitula pastora, né? Ai, um pastor travesti. Isso daí não existe. O Danilo Gentili Ô, conhece a Jéssica, palavra e ainda aceita esse tipo de abominação no programa dele, né? Não é a primeira vez que isso acontece, do pessoal querer falar esse tipo de coisa lá. Jéssica. Mas amém. Então, o que que acontece? Aquele rapaz, ele começou a falar, ai, que você também vai estar no inferno, e que não sei o que, querendo dizer o quê? Que muitas vezes eles falam que ainda praticamos a vida homossexual e tal, mas a Bíblia ela fala totalmente o contrário. Por que que eles falam isso? Porque eles falam que tentaram e não conseguiram. Mentira. Porque a pessoa, quando ela tenta verdadeiramente se converter, ela tem um encontro com Deus porque ela está decidida, não tem nada que vai impedir que a pessoa seja liberta pelo sangue de Jesus, como já foi descrito aqui, a não ser que ela não queira, entendeu? É ela que vai barrar a vontade de E Deus a na vida igreja de dela, porque Coríntios ela tem que tinha essas escolher. práticas. Hã? A igreja de Coríntios tinha essas práticas. Sim, exatamente. Porque senão Paulo ele não teria repreendido Coríntios e nem Romanos, Mas a né? É. Coríntios 15 ele já fala que os caras fazem uma coisa e fala assim, Sim, de incesto, né? ele fala assim que ele tava aí, que era pra jogar o cara fora da igreja, que era pra entregar pra. Exatamente. Como é que aconteceu com o Alexandre deu, 1 Timóteo, entregar pra, Para pra Satanás. Satanás. É pra entregar a pessoa, ele fala, entrega a pessoa pra Satanás. E tal, porque ela fez isso, né? E tal, expulsar da igreja, que a pessoa assim estava querendo ser repreendido, né? É. Aceitando. Se a pessoa não Ele fala aceita, da jactância, ele fala do tem que fermento, ele sair. fala que a Páscoa, nossa, Cristo Jesus, né? Não com o fermento, sim, com água, né? Com sinceridade e verdade, não com fermento, com mentira, hipocrisia e engano, né? Uhum. Porque o fermento que ele está falando aqui, ele fala uma coisa ele fala uma coisa, uma parábola em Lucas 3, aí já Deus usa Paulo para falar outra coisa, quase semelhante, mas do outro lado, apontando do outro lado, quando a pessoa está errado. E Aham. vem o fermento, porque quando tem o fermento, a pessoa não vai, ela vai endurecer o coração, que nem Jesus falou que era para ter que cautelar. Aí já entra nisso, que o menino também falou. A pessoa cautelar com os fermentos dos fariseus. Uhum. Entendeu? Aí ele Ah, fala, né, da carne do cara, que ele não estava presente, mas estava em em espírito. espírito. Ele fala, Deus estava revelando para ele o que estava acontecendo na igreja. Aí ele manda uma Ou ele foi em carta, espírito, ou né? ele manda uma carta falando que Deus não sofreu, ele estava no espírito para avisar o povo. Se Uhum. ele tivesse lá, ia ser que ele ia ser, né, mais Aqui? rigoroso. Amém. Continuando, os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ó, isso já entra em Daniel 2 e Daniel 1. Porque Daniel não se contaminou Com os com o manjares. manjar do rei da Babilônia. Uhum. Então ele já está falando isso, que o manjar é as coisas do mundão e as coisas que é da consciência da carne do mundo. Exatamente. Então, se as pessoas estão envolvidas com essas coisas na carne e libertinagem, eles estão dando lugar se você está Criativo. dando lugar à libertinagem para a carne, está dando lugar à ocasião à carne, eles estão dando lugar às consciências. É. Se elas estão dando lugar às consciências, você pode ler Timóteo 3, ele fala certinho no começo. Sobre Uhum. as pessoas que andam desfeceadamente nas suas próprias consciências. O que quiser isso? Por exemplo, pessoa que anda desfeceadamente na sua própria consciência, na malícia, ela tá sendo moldada pelas coisas a pessoa está sendo moldada pelas coisas do mundo, dança mundana, isso e aquilo. A pessoa está sendo Aham. moldada pelas coisas do mundo. E a pessoa acha que é normal isso. Não é normal, não. Né? Eles sabem brechas. Ah, o 15. Não, o 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha lá. Tornarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou seja, da prostituta. Ele Não é acabou pra de contaminar falar com o mundo. no versículo 13. Porque quem está no mundo? Quem está sentado em cima dos dragão? É o diabo. A Babilônia? A Uhum. Meretriz? Meretriz. Fica dando um tipo de exemplo. Porque uma mulher vaidosa, uma mulher... Por que Paulo ele semeia uma meretriz com as coisas Do mundo. Porque o apóstolo Paulo semeia uma meretriz com uma pessoa na cabeça do que o apóstolo Paulo semeia uma mulher uma mulher meretriz com as coisas do mundo, porque Deus usou Jeremias para fazer isso também. Então, vocês vão para outros deuses se prostituírem, você não se arrepender. Ó, Jerusalém, até quando você ficar relinchando, até os altos, você não vai se purificar do seu adultério, das suas abominações, Jerusalém. Ó, Jerusalém, você se purifica das suas prostituições. Até quando você vai ficar assim? Ele fala, então, ele compara. Então, Deus usou também até Ezequiel, outras pessoas também. Você vai precisar ler a Bíblia. Aí, por isso que Paulo vai e a Bíblia se completa no novo. Aí se compara. Então, 144 mil são pessoas que não se contaminou com as coisas do mundo. As coisas do mundo. Que é tá vivendo em santidade. E tem pessoas que distorcem e falam que negócio com... não tem nada a ver isso daí, mas amém, né? Deus já me revelou, só a pessoa ler a Bíblia. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, gente, se não é para a gente se prostituir, né? Não é para a gente pecar nem fora do corpo, nem dentro do corpo, porque o corpo, ele é proveniente de Deus e nós não somos, nós não nos mandamos, né? Ai, mas eu tenho livre-arbítrio. Você vai prestar conta do seu corpo em questão livre-arbítrio, porque o próprio livre-arbítrio vai te condenar, né? Ele está falando que nós somos comprados por Jesus, né? Que é para glorificarmos o nosso corpo a Deus, né? Também no espírito, os quais pertencem a Deus. Então, ou seja, Deus não quer só o coração da pessoa. A Bíblia é clara. O céu não é açougue, né? O céu não é açougue, né? Quem gosta de coração é ai, 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 deixa eu ficar quieta. Tá achando que Deus quer fazer churrasco. Não, o versículo 13, quando você fala dos manjares, a pessoa fala assim, é o 14 ou o 13, né? 14, é o 13 ou 14. Ele fala para não entregar o corpo às coisas, às prostituições, é muito forte esse versículo. Por quê? Porque ele está falando assim que a pessoa que entrega, ela está verdadeiramente uma carne com o mundo. Né? Exatamente. Está uma carne com o mundo. E isso é muito grave. Por que muito grave? Porque a pessoa ela aceitou, ela se entregou à consciência. Sim, por isso que a hora que a gente lê em Romanos, entendeu? A pessoa quer isso para a vida dela. Fala assim que é para ter mesmo autoridade. Por isso a gente 3 lá. Tá. Depois no final ele fala para fazer para as pessoas andarem em boas obras. Qual ele fala sobre quando a pessoa é regenerada, é salvada por Jesus, não pelas obras não pelas obras minha cabeça da lei. Entendeu? Sim, pelas obras da graça. Né? Ele não começa a falar certinho. Quando vocês eram do... Ele fala, obedecei toda a potestade, toda a autoridade que foi constituída. Ele começa a falar, não sejais como vocês eram no seu velho homem, entrando em malícias, enganos, ignorância, blá, blá, blá. Ele fala um monte de coisa assim. Eu falei blá, 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 porque é muita... etc. Muita coisa semelhada a isso, entendeu? Ele vai falando um monte de coisa.
Não, já tá ligado. Eu vou ler Tiago 4. Jogo 4. Ah, daí foi falado na. É, Tiago 4:4. Tá Aí ele confirmando, vai falei falar: Thiago com a irmãzinha ontem. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra O Deus? versículo 5 é Portanto, forte, né? qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de O Deus. versículo Ou 5 é. cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem Olha que ciúmes? profundo esse versículo. Antes dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ou seja, quando tá falando aqui em Tiago, adúlteros e adúlteras, tá sendo semelhante também a Coríntios, porque ele tá falando da prostituição do corpo, né? Às vezes a pessoa acha que o adultério é só em questão ao casamento, mas o adultério, ele abrange para muitas outras Ele coisas, está dizendo também né? adultério com as coisas do mundo. Por quê? Ele já As tá coisas sendo do claro mundo. aqui. Porque quando que eu falei negócio de Jeremias, Jeremias aqui eu falava que as pessoas é para poder se prostituir com as coisas do mundo. Uhum. O jovem colocou no meu comentário coragem. Ídolos, né? O jovem comentou lá no. Que eu comentei lá sobre a homossexualidade. Ele falou coragem. Quem? Um jovem lá. Hum. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. De Deus. Então, o que a gente estava falando agora, se assemelha a 1 Coríntios, lá que a gente leu, né, o 6. A palavra não se contradiz. Sim, está sempre se completando a cada capítulo ao outro, no velho, no novo. Não adianta as pessoas quererem dizer que masturbação é de Deus, porque não é, né? Porque as Negócio pessoas do. gostam de falar isso. Masturbação não é de Deus, Negócio homossexualidade não é de Deus. negócio do Billy Graham. Quando o Billy Graham falava de pregar, tem pregação dele que fala, você não morre. Uhum. O Billy Graham falava assim: em todo lugar que você vai, ele pegando o versículo 1 Coríntios 16 e 18, ele fala assim: todo pecado fora, todo pecado fora do corpo, todo pecado fora do corpo, ou no corpo, ele fala assim que é para a pessoa foge da cruz. Sim. Aí ele fala: todo lugar que você vai, que nem Jesus falou. Aí, ó, nos reinos, te darei se me prostarem. Então já entra nesse aí Big Grande, o Paulo Júnior. Exatamente. Aí também o Big Grande fala na pregação dele. Ele fala assim, ó, todo lugar que você vai, pecado não te dar, pecado não sei na onde, pecado no metrô, pecado ali, pecado, todo lugar. Então, mas você tem que a pessoa tem que se manter pura. Em sante, né? Você tem que repreender a pessoa viver em santidade irrepreensível. Você entendeu? A Bíblia ordena, até a mulher, ser uma mulher irrepreensível, casta, né? Conduta. Ele fala lá no 1 Coríntios 3. Ele fala assim que a mulher não exterior, com um monte de enfeites, com um monte de coisa e tal, uma mulher interior dentro pra fora, irrepreensível, quieta e mansa. Sabe o que é uma mulher irrepreensível, quieta e mansa? Uma mulher que não tem, que não se taca nas coisas, que ela não é lançada às coisas do mundo. Que ela não é, que ela não, que ela não é, que ela não é, vaidosa. Ela não é vaidosa. Você entendeu? Ela tem um espírito manso, piedoso e quieto. Ele tá falando, ele dá um exemplo de mulher, daí ele fala de mulher em seguida, ele vai falar mulher de Abraão, porque ele dá um exemplo, que a mulher de Abraão chamava ele de Senhor. Sim. Então, tudo que Abraão falava, ela tinha que obedecer conforme a palavra de Deus. E Deus mandava porque ele também era amigo de Deus, então. Ela tinha que obedecer. Ela tinha que obedecer a Deus e ele. Você entendeu onde que chegar? Então, ela não ficava na vaidade. Ela ficava na pureza. Olha que forte, porque isso é irrepreensível, é pureza. Então, onde há pureza, não tem mancha. Então, se as coisas do mundo tá manchando a cara da pessoa de pó, de unha, de esmalte, maquiagem, pintura de cabelo. A pessoa tem que entender o versículo. Olha que ele está falando isso. Que Deus não se agrada dessas coisas do mundo. É vaidade.
né? Tentação, isso acaba com o corpo da mulher. Isso também é Da Jezabel. prostituição, é adulterar o A pessoa está corpo, adulterando o o corpo, prostituindo com piercing, as o coisas do brinco, mundo. o colar, tudo prostituição do Fala isso que mundo. não pode é dor, né? Não pode. Ixi, o que eles fizeram? Vai lá ver. Vai cagar, vai correndo. Ele vai falar em Tiago 1. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, né, enganado pela sua própria concupiscência, que é o desejo. Deus havendo a concupiscência, depois, né, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago está em cima de Romanos, né, onde fala que o pecado gera E morte. isso também está em cima daquilo que aconteceu com Davi, com Sansão, Uhum. com Adão, com Eva também, porque que não, com pecou, Eva, ela foi a com os primeira. filhos com os filhos de Davi. Porque o que aconteceu? Eles deram todo lugar à carne. Sim. Eles caíram tudo. Aham. E a espada não saiu da casa dele. Depois que Davi se arrependeu, mas o negócio não pegou mais nele. O seguinte, não, o seguinte dele pegava, né, porque o seguinte dele estava em decreto de maldição. E a Bíblia diz: o que você planta, você colhe. Então Davi estava colhendo. É. Você a Bíblia se comprando no então, o que deu prêmio nesse versículo? Que a pessoa planta aqui, ela vai colher o quê? Vai colher também. Vai colher aqui, vai depois no trono, gente. As pessoas pensam que ela vai fazer mal aqui, não vai colher nada. Mas as Isso que eu tava pessoas falando hoje. plantam e colhem, não Vai adianta. colher, não adianta, você pode fazer o mal que for, você vai colher, você não vai escapar. Né? Pode ficar escondido em 4 paredes o que for, você vai colher em 4 paredes. Né? 4 paredes, em outras cidades. Depois, havendo Não, eu já li essa parte, né? Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, ele não muda. O que ele dá, o que Deus dá para as pessoas no chamado, o que Deus dá para as pessoas, o que Deus dá para as pessoas no chamado delas, não tem variação de mudança. Uhum. Um exemplo, o casamento. O casamento é dom de quê? De Deus também, mas Deus só vai cumprir se a pessoa fazer por onde. Exatamente. É a mesma coisa, quando você pede um dom para Deus e cumpre o seu voto, o dom vai descer em você e não vai sair mais de você, porque você cumpriu Aí se a pessoa voto pecar, com Deus, vai ser enterrado, mas vai ficar lá. E foi concluído. Quando os dons descem na vida, quando os dons descem na vida da pessoa, ela cumpre os seus votos com Deus, os dons dela vai descer na vida dela os dons vai descer na vida dela, ela cumpriu seus votos com Deus, os dons não vai sair dela porque descer vai ficar com ela eternamente. Se ela cair ou se ela pecar inocentemente, Deus está vendo que não foi por causa que ela quis, vai manter. Não foi algo premeditado. Se ela pecar voluntariamente, premeditado, o dom vai ser enterrado. Vai ser enterrado, tá vendo? Agora o 18. E a pessoa também enterrada os dons do fruto do Espírito Santo também, sabia? Uhum. É lógico, se a pessoa voltar atrás, ela vai ter que conquistar de novo. Uma pessoa que não é na mídia e que ensina é de uma igreja pentecostal ensinando doutrina, ela pecou porque ela quis. Um exemplo, o filho da Miranda caiu do lado e aquela menina de 18 anos. Misericórdia. Aquela menina de 18 anos que caiu do teto. Davi, um exemplo, se arrependeu, tá de boa hoje. Mas quando ele caiu, foi enterrado, um exemplo. Aquilo que ele tinha, um exemplo, você tinha um domínio próprio, ele pecou voluntariamente, então ele perdeu, ele foi enterrado. Não é que ele perdeu, não vou tirar essa palavra, ele foi enterrado, foi ocultado diante dele, do próprio dele mesmo que ele ganhou. Foi ocultado nele mesmo. Por exemplo, ele é a terra, entendeu? Então, os ramos são as pessoas, Jesus, o pai é o agricultor, e as pessoas são os ramos. Se você dá muito fruto, porque Deus está usando a pessoa no chamado dela e outras pessoas no chamado dela. Aí você vai dar muito fruto ali para você dar fruto muito mais. E fala, você não pode fazer nada assim, Jesus. Então, peraí. Aí fala assim, que se você não der fruto, ele vai cortar a balança. Aí fala, tudo que pedir, se minhas palavras estiverem em vós. Né? Ele fala o 7, depois o 6, depois o 7, e o 7 ele chega assim. Tudo que você pedir para mim, se minhas palavras estiverem em vós, né? Ou em você, ou nas pessoas.
ou em mim, ou em, tipo, em você, né, Patrick? Em você, Patrick, em você, Patrick, tal, em mim, né? Ou nas outras pessoas. Né? Se a palavra de Deus estiver nas pessoas e tiver. Se as palavras de Deus estiver nas pessoas e a palavra das pessoas estiver em Deus, as palavras das pessoas estiverem em Deus. Né? E as palavras. Ai, minha cabeça, velho. Eu não gosto quando que tenta atrapalhar. Oh, é complicado, velho. Eles tentam atrapalhar direto, fica abrindo seta, mas não adianta, eu consigo falar. Vou terminar, vou falar agora. Então, se as palavras de Deus estiverem nas pessoas, né? E a palavra das pessoas estiverem em Deus, pedir tudo o que quiser que seja feito. Por exemplo, as minhas palavras estão em Deus. Você entendeu? E as palavras deles estão, a palavra de Deus, a minha palavra está em Deus. Você entendeu? As minhas palavras estão em Deus. Você entendeu? E as palavras dele também está em mim, você entendeu? Bem. Então peço tudo para ele e consegue. Então é pessoa que tem crédito com Deus e são poucos. Não são muito não. Por isso a Bíblia diz assim que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então só o escolhido mesmo que foi chamado que tem crédito com Deus. Davi, você vê, ó, Davi fez tanto para Deus, a vida dele toda, que quando ele pecou porque ele quis, ainda Deus Deus teve misericórdia de não matar ele, o pecado transpassou. Ó, o pecado vai transpassar, viu? Mas você vai pagar. Mesma coisa aconteceu com Sansão, o garanhão, Ai, misericórdia. com Dalila. Agora o versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, para que sejamos exclusividade de Deus, né? Ter ele como primeiro lugar nas nossas vidas. Porque ele falou, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, a vontade dele, que todas as pessoas se convertam. Então, só vai ser gerado nele, nascer dele, aquele que quer viver a vontade dele, porque aquele que não quer ser santo, não vai ser. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, ou seja, para estarmos o quê? Tem várias pessoas que são criaturas de Deus, que são criação de Deus. Né? Não estou falando ao geral porque tem os bichinhos, mas os bichinhos não entram nisso. Estou falando das pessoas, né? Que ele fez em mais semelhança dele. Ele está falando primícias das suas criaturas, ou seja, aqueles que vão ser os primeiros, os primogênitos ali junto com Jesus. Esses são os mais sensíveis. Então, como a pessoa é sensível que nem eu sou muito mais sensível que qualquer outro. Falo isso me errar no meu chamado. Eu sou muito mais sensível que qualquer outro. Eu sinto dor na minha cabeça e esse negócio de dor é muito chato, tem hora. Eu estou sentindo dor na minha cabeça e dor no meu dedo. Ai, glória a Deus. Porque eu também sinto dores. Eu estou conectado com Deus e Deus está conectado comigo. Eu sou uma pessoa o quê? Vigilante, sou uma pessoa diligente, sou uma pessoa muito vigilante. O que aconteceu? Por que tinha os 300 de Gideão? Gideão era o chefe que tinha 3. Ele escolheu porque os caras eram espertos. Sim. Os caras iam tomar água e falavam. Ele tirou a prova ali de como que era. E tal que tomar. Olha o Aquila aí. Tal como tomar água, não sei o que. Quando o anjo aparece o Gideão tá lá e Gideão fala: é homem, varão valoroso. Levante, vai nessa força. Né? Ele estava coisando um milho no lagar, o lagar onde coisava uva. E veio que era para mim falar um negócio pro irmão lá, pro tio dele, para isso, que Deus vê ele como Gideão. O irmão lá de Fernandópolis. Ah, sim. O tio dele. Eu lá. Entendeu? Oxe, quem tá vendo? Aí, 5 pessoas. Você entendeu? Então, você vai voltar já? Você vai voltar já? Você vai voltar já, então? Você vai voltar? Você vai voltar já. Tá. Olha os gatos. Então, ele falou, Senhor, onde estão ele ficou constrangido. Por quê? Porque ele viu as maravilhas, ouviu a história e também as pessoas falaram as maravilhas que Deus estava fazendo desde a época dele.
ali. E ele tava triste porque não lembro que os caras que invadiram, se são os filisteus, moabitas, não lembro que eram os caras que estavam destruindo. E ele tava escondido. Ah, sim, Gideão? No lagar, lá, acordando um milho no lagar. Eu não vou. Aí, antes disso, ele é tão forte também que o Gideão ele tira a prova com Deus, quando ele coloca um altar, um negócio de ovelha, e não chove no. Eu não sei se é Jacó ou ele, mas Jacó também tirou prova. Ele tira a prova, ele coloca assim, amontoa, ele faz tipo, né, isso daí, ele faz tipo ele faz um cenário para Deus adorando a Deus, cristocêntrico. Uhum. Aí ele fala, Senhor, tal, se o Senhor não sei o que, vai chover vai chover em cima do negócio, não vai chover em torno, não. O negócio só choveu em cima do negócio que ele fez para Deus eterno, né? Você vê como que é forte. Então, aí ele viu, né, que Deus é Deus, né? E maravilhas, né? Entendeu? Então a pessoa tem que crer e também tem que estar na posição de santidade, senão... É isso que eu ia falar agora. A gente estava falando de homossexual, né? Que ele faz um milagre, que ele transforma. De adúltero, de adúltera, de não sei o que, de um monte de coisa, né? Ou seja, qualquer tipo de pecado. Mas então, a gente estava focando na homossexualidade. O que tem a ver tudo isso que foi falado? O que tem a ver que essas pessoas que falam que Jesus usa elas, que elas pregam, profetiza, que essa boca aí de fazer oral em macho, né? Homem com homem, essa coisa ridícula, espada com espada, Verdade. né? Como que como vai ser uma profecia que vem da parte de Deus de uma boca que coloca a boca no pênis do outro homem, do homem que coloca a boca no pênis do outro homem? Não existe isso. Ou ao contrário, de uma mulher colocar a boca no pênis do cara ou o cara colocar a boca na... Sim, tanto a vida hétero, porque sexo oral hétero também não é de Deus e nem anal, não é de Deus. Não adianta a pessoa querer ficar, não é de Anal Deus. É sodomia, né? Aham. Então, irmãos, o que acontece? A pessoa fala que profetiza, que prega e canta. Eu conheço um gay, eu já congreguei com ele. Pessoas não queriam ficar indo comigo na igreja porque conhecia ele. E falava, eu não quero mais vir, porque eu não suporto ver esse cara cantando como se ele fosse santo. Porque de santo ele não tem nada. Porque ele dava em cima de todos os outros jovens das outras igrejas. Ficava pedindo pra chupar o pênis dos irmãos. Ficava falando, eu quero beijo. Nojo. Ai, cadê meu beijo? Ai, vem aqui na minha casa. Sabe Ai, essa nojo, bunda ele não vai ter nojo, mais. que Olha as nojo, frases que que o irmão nojo. usava. Sabe aquela... O irmão... Como que Deus usa um gay? O irmão Mateus, sabe aquela pessoa, o irmão Mateus, sabe aquela irmã que estava sendo retratada e falada à tarde? Ele admira ela. Engraçado, toda pessoa que admira essas pessoas do mundo gospel, a maioria das pessoas que gostam desses cantorzinhos. A pessoa fica estranha. A maioria das pessoas Oi. Que irmã você tá falando? Nem quero ficar falando dessa irmã aí. Ah, tá, entendi. É a irmãzinha lá que... a do mundo gospel, né? Que engana as pessoas, né? A maioria do mundo gospel engana as pessoas, porque eles não vivem a vontade de Deus, vivem no pecado, coloca a mão nas pessoas com mão de masturbação, né? Vai lá fazer sexo mulher com mulher, depois põe aquela mão de vagina nas pessoas, né? É desse jeito, irmão, é desse jeito. Aí usa um monte de brinquedinho, de sexy shop, isso daí também é do diabo, que a pessoa tá sentando no negócio como se ela tivesse que... É uma idolatria, né? Esse negócio de sexy shop, pistola de borracha, não sei o quê. É idolatria isso. O demônio usa aquilo na pessoa, ela tá transando com o demônio. Os demônios entram na pessoa através do sexy shop. Eu já vi a mulher colocando um pênis de borracha em revelação na parede ou sentando e o demônio se materializava e ficava gostando. Uhum. Tipo, ele tava no sexo com ela. E ele segurando mesmo, tipo assim, um homem fazendo sexo com uma mulher de porno. Mas é verdade, irmão. Os demônios, eles fazem isso porque eles querem, além de aprisionar as pessoas, eles querem participar da imundícia. Eu vi revelação, não sei se o Robert, alguma coisa aconteceu com já viram alguma coisa, né? O pai e o filho lá, o Kenzo, já presenciou alguma coisa também com uma mulher tentou derrubar e que se materializou no quarto
dele tentou derrubar ele. É verdade. Ó, Jéssica, eu vou Aí falar vem o porque negócio. eu já fiz muitas dessas coisas, então é coisa horrível. Sem falar que dói, né? Tem gay Coisa que do fala pra inferno. mim, que já falou e que agora é difícil falar, porque faz tempo que eu não converso, né? A gente não sai por causa da pandemia, então é difícil. Não sai assim, né, para os lugares que a gente costumava visitar para fazer evangelização. Mas eu conheço amigos que eu já tive homossexuais que eles falam, até o meu próprio primo, que eu não vou citar o nome, que eu tenho um primo, mais de um primo gay, falou, ele começou a explicar como que foi, que doeu, e que não sei o quê, e que foi uma dor, que não sei o quê. Gente, a Bíblia, gente, o nosso corpo, a mulher, ela tem o ímen. O que encaixa no ímen é o pênis. Por dentro do canal da vagina da mulher é o formato, é o desenho de um pênis. Você entendeu? Então não adianta esse povo falar que ai, que se tem o ânus também é buraco, então pode penetrar. Não, isso não é de Deus. E quando você ejacula no ânus, não quer ejacular na vagina da mulher, mesma coisa jogando Tá fora. jogando fora, porque tem que ser dentro da mulher o sêmen. Então, seja hétero, seja gay, né? Não adianta falar que Deus está usando, que Deus está fazendo, sendo que essas pessoas são imorais, elas são Ó, vulgares, tem pombagira. que nem um exemplo, o irmão falando assim que tava tendo dificuldade no negócio do sonho, inimigo querendo atacar ele no sonho, ele caiu numa masturbação. E veio, foi revelado que Deus já tinha falado comigo, aí o irmão falou que é verdade, tal, né? Direto, não, é verdade. Coisa que é revelada aí, tanto com a palavra, tanto a revelação de Deus, tanto com a palavra, o pessoal falou que é verdade, que é de Deus, né? Por isso que muitos da mídia copia e quer ficar querendo copiar e imitar. Vou falar uma coisa para vocês da mídia. Pessoas da mídia, tanto do mundão ou do mundo gospel, de igreja, aí não adianta nada vocês copiar, porque eu sou eu, e eu sou eu, né? E vocês são vocês. Eu vivo o meu chamado. Vocês só quer copiar as coisas que é de Deus. Eu fico feliz porque Paulo falou que ele se regozijava, eu também me regozijo. Sabe por quê? Porque o evangelho está sendo programado. Deus manda falar assim que o evangelho está sendo. O evangelho verdadeiro está sendo anunciado. Anunciado mesmo vocês querendo ou não viver o verdadeiro, mas uma coisa vocês imitam. Então, isso querendo ou não vai dar fruto. Eu fico feliz por isso. Fala, Muitos irmão. vão dar fruto e alguns vão querer só ficar copiando, vai dar querer aquele sinal de fruto verdadeiro, mas não vai ser frutos verdadeiros, vai ser aqueles frutos falsos. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo fala assim, eu me alegro, ele falava. Né, em Que sonho que você falou, irmão? Sonho. Assim, aqueles negócios lá que você falou, negócio de sonho, estava Ah, querendo tá. rodear a sua vida que foi falado. Então, isso também é um exemplo, porque querendo ou não, quando o inimigo acha uma brecha no sonho de uma pessoa, ele tenta entrar. Entendeu? Ele tenta entrar. Então, querendo ou não, é uma coisa quando uma pessoa está se materializando, sabia? Sim. Vira real, né? O negócio. Coisa do Estranho, inferno. né?